Salve nação tricolor, salve torcida que conduz, bora fazer um vídeo aqui, resultados da 11ª rodada, beleza? Vamos falar um pouco dos jogos que aconteceram aí no sábado, no domingo, vamos fazer aqui esse fechamento da 11ª rodada e vamos ver como que se encontra o nosso tricolor paulista. A rodada não foi tão ruim para o São Paulo, tendo em vista o jogo nojento, ruim que fizeram contra o Bahia. Poderia ter sido pior. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o like e compartilhe. Graças a Deus, vocês estão ajudando bastante. Já passamos de 200 inscritos e bora crescer mais ainda. Compartilhe com a galera aí e deixa o like que é importante, beleza? Então bora lá. O primeiro jogo que abriu a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro foi o jogo entre o Bahia e o São Paulo. Jogo esse que aconteceu no sábado às 18h30 na Arena Fonte Nova. O Bahia bateu o São Paulo por 2-1. O Bahia se encontra na 6ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo na 13ª posição. Iniciou a rodada nessa posição e terminou nessa posição mesmo com a derrota. O Bahia fez um jogo que controlou praticamente o jogo todo, né? O São Paulo não teve poder de reação nenhum. O São Paulo não criou nada, não jogou nada. O time do São Paulo muito ruim, desligados, displicentes no jogo, os jogadores do São Paulo. Essa comissão técnica do São Paulo é muito ruim, o Zubeldia é ruim. E esse Maxi Cubeiras pior ainda, que foi o técnico que ficou à beira do campo, porque nenhuma novidade, Zubeldia fora, por cartões, né, cumprindo suspensões. Então o São Paulo perdeu para o time do Rogério Ceni. Rogério Ceni, que não havia, até o presente momento desta partida, não tinha conseguido vencer o São Paulo Futebol Clube. Como eu ia dizendo, o Rogério Ceni não tinha vencido o São Paulo sendo técnico nenhuma vez. E no sábado, né, nesse jogo entre Bahia e São Paulo, o Rogério Ceni conseguiu quebrar esse tabu. O Bahia veio mordido porque por conta da eliminação na Libertadores, perdeu para o Internacional de virada e perdeu a vaga na Libertadores, mas mesmo assim venceu a partida contra o São Paulo. E aliás, né, o São Paulo não consegue aproveitar momentos de desestabilidade dos adversários e não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. Inacreditável. Então tá aí. O Bahia se encontra na 6ª posição do Campeonato Brasileiro. 11 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas e saldo 0. Já o São Paulo se encontra na 13ª posição. Iniciou a rodada na 13ª posição e vai terminar a rodada nessa mesma posição com 11 jogos, 2 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Menos 2 de saldo. Uma campanha horrível, uma campanha pífia para a grandeza do nosso tricolor. Infelizmente o São Paulo não vem jogando bem. Essa diretoria, essa comissão técnica, mas a comissão técnica não consegue dar ritmo de jogo, não consegue montar, tendo em vista também que tem vários desfalques, mas não é pretexto para o São Paulo apresentar o futebol que apresentou contra o Bahia. Ruim, muito ruim. Então tá aí, né? Bahia 2, São Paulo 1, Bahia na 6ª posição, São Paulo na 13ª posição. Próximo jogo foi entre Vasco e Red Bull Bragantino. O Vasco recebeu o Red Bull Bragantino jogando dentro dos seus domínios em São Januário. E o Vasco perdeu por 2-0. Partida essa que aconteceu no sábado, às 21 horas. E o Vasco também não consegue vencer os seus jogos. O Vasco vem fazendo uma campanha também pífia, fazendo escolinha para jogar a Série B juntamente com o São Paulo, juntamente com o Santos, né? E vem fazendo campanha pífia, né? O Vasco da Gama. Conseguiu se classificar lá em 2º lugar na Copa Sul-Americana, vai pegar agora algum 3º lugar da Libertadores e vamos ver como que se comporta aí na Sul-Americana, ver se o Vasco passa nesses playoffs da Sul-Americana. Eu acredito, cara, o Vasco vem jogando muito ruim, muito abaixo, né? Tem 2 jogadores ali que se salvam, 3 na realidade, o goleiro, né? O goleiro do Vasco se salva. Tem o centroavante, obviamente, né, do Vasco também, que faz boa partida.
E tem também o Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho. Deixa eu só dar uma olhada aqui, galera. O Léo Jardim, que às vezes bate, dá um branco, galera. Desculpa aí, às vezes dá um branco. O Léo Jardim é um bom goleiro, Felipe Coutinho e o Verratti. São os 3 jogadores do Vasco da Gama que realmente conseguem dar ritmo para esse time, mas o time não consegue evoluir. Já o Red Bull Bragantino, que vem fazendo uma campanha consistente no Campeonato Brasileiro. O Bragantino se encontra aí na 3ª posição. Quando o Bragantino venceu essa partida, dormiu do sábado para domingo na liderança do Campeonato Brasileiro, né? E poderia ficar sendo... eu acredito que poderia sim ficar sendo o líder, não sei, deixa eu ver. Não, acho que se o Cruzeiro tivesse... Como o Cruzeiro venceu a sua partida, acho que o Bragantino poderia perder a posição, mas vem fazendo uma campanha muito boa aí. Já o ano passado brigou para não cair e esse ano vem fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro. O Bragantino se encontra na 3ª posição, ali com 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e saldo de 6 gols. Uma ótima campanha aí até agora na 11ª rodada. Já o Vasco da Gama se encontra na 15ª posição, ali perto da zona de rebaixamento. 11 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 7 derrotas e menos 4 de saldo. Ou seja, o Vasco vem fazendo uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro. Então bora lá, galera. O próximo jogo aqui da lista foi o jogo entre o Mirassol e o Sport. Mirassol recebeu o Sport dentro dos seus domínios e conseguiu bater o Sport, o lanterna do campeonato, por 1-0, com um gol do Reinaldo de pênalti, que foi ali aos 37 minutos, deixa eu ver, foi isso mesmo? Então, aos 34 minutos, o Reinaldo conseguiu converter o pênalti. O Reinaldo ele sabe bater na bola, ele é um bom jogador de bola parada e tal. Só que no São Paulo a gente não gostava muito dele, que ele, meu Deus, né, tomava muitas bolas nas costas, a gente não tem boas lembranças do Reinaldo. Mas ele vem fazendo aí uma boa campanha junto com o Mirassol. Olha só, galera, Mirassol fazendo uma boa campanha, calando a boca de muitos, né? E vem fazendo essa campanha legal aí no Campeonato Brasileiro. Já venceu o Grêmio, já venceu o São Paulo, né? E empatou com o Internacional. Então vem fazendo uma campanha legal, tendo em vista que é a sua primeira participação na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui na classificação do Mirassol e do Sport. O Sport, gente, é praticamente o primeiro virtual rebaixado. Tem torcedores do Sport já dizendo isso, que o Sport já está praticamente rebaixado, é só questão de tempo para o Sport ser rebaixado. E outra, é a pior campanha da era dos pontos corridos até a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde que iniciou o Campeonato Brasileiro, é a do Sport. Até o exato momento, até a 11ª rodada. É a pior campanha. Então vamos lá. O Mirassol se encontra na 7ª posição com 11 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Um saldo de 5 gols marcados. Uma campanha legal, né, cara? Já ganhou 4 partidas, uma campanha legal, né? Já o Sport, desespero total, 11 partidas, 0 vitórias, não tem nenhuma vitória, tem 3 empates, 3 pontos, né? E 8 vitórias e menos 13 de saldo de gols, a pior defesa, né? Olha o tanto de gols que o Sport toma. E assim, é só um milagre mesmo para salvar o Sport desse rebaixamento, certo? Então bora lá. Prosseguindo para a próxima partida. Juventude e Grêmio. Jogo que aconteceu já no domingo, às 16 horas. O Juventude, no Alfredo Jaconi, dentro de sua casa, recebeu o Grêmio e perdeu o jogo por 2-0. Bright White fazendo gol. O Grêmio aí dando uma respirada no Campeonato Brasileiro. Já o Juventude muito mal também no Campeonato Brasileiro. O Juventude com 11 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, menos 16. Eu havia falado que tinha sido o Sport, né? Não. A pior defesa do campeonato é a do Juventude, que já tomou 16 gols no Campeonato Brasileiro. Não é a do Sport, galera. Fazendo esse adendo aí. A pior defesa do Campeonato Brasileiro é a do Juventude. Já tomaram, meu amigo, 16 de saldo. Menos 16 de saldo.
inacreditável. Também fazendo escolinha para jogar a Série B, o Juventude. Mas o Juventude está com 8 pontos até o presente momento, né? E já o Grêmio ali na 12ª posição, 11 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, menos 3 de saldo. Uma campanha razoável, é uma campanha ali que vai brigar talvez por meio de tabela, não sei, juntamente com o São Paulo, se o São Paulo começar a jogar bola, né, velho? Se o São Paulo começar a jogar bola, o bicho pega. Então tá aí, né? O Juventude bate aliás, o Grêmio bate o Juventude dentro do Alfredo Jaconi por 2-0, dá uma respirada aí no Campeonato Brasileiro e se encontra na 12ª posição na tabela, beleza? O próximo jogo nós vamos falar aqui Santos e Botafogo. Jogo esse que aconteceu também às 16 horas, juntamente com o jogo do Juventude e Grêmio. Jogo esse que foi transmitido pela TV aberta. O Santos se encontra na 18ª posição, né? E o Botafogo na 9ª posição. O Santos recebeu o Botafogo na Vila Belmiro e não conseguiu vencer o seu jogo. O Botafogo bate o Santos por 1-0. Mas, galera, esse jogo eu assisti. O Santos não fez um bom primeiro tempo, assim como o Botafogo também não. Foi um primeiro tempo muito morno, mas no segundo tempo o Santos tomou as ações do jogo, vinha jogando bem, né? O Neymar tomou um cartão amarelo no primeiro tempo, e no cartão amarelo besta, né? E no segundo tempo também tomou outro cartão amarelo e foi expulso. E por que o Neymar tomou o segundo cartão amarelo? Meteu a mão na bola, galera. Uma bola cruzada na área, o goleiro John afastou, sobrou pro Neymar. Neymar ia fazendo o gol de cabeça, mas ele colocou a mão na bola, empurrou a bola pro fundo das redes com a mão. E nessa era da tecnologia, não tem como um lance desse passar despercebido. Neymar recebe o segundo cartão amarelo e é expulso da partida, ali mais ou menos aos 30 minutos do segundo tempo. Seria um período que ele seria substituído, que eles estavam falando que o Neymar iria jogar mais ou menos aí 70 minutos, 65, 70 minutos da partida iria ser substituído. Era o planejamento para não forçar, para não ter nova lesão. Mas não deu tempo. Foi expulso antes, ficará fora da próxima partida do Santos, prejudicando ainda mais o Santos no Campeonato Brasileiro. E para piorar a situação do Santos, o Botafogo vai lá e faz 1-0 numa bola cruzada, né? Numa bola cruzada na área. E quem fez o gol do Botafogo foi o Arthur. Ninguém resvalou na bola e a bola foi direto. O jogador cruzou a bola e a bola foi direto. Tinha alguns jogadores do Botafogo e do Santos atrapalhando a visão do goleiro Brazão. E o Brazão não conseguiu realizar essa defesa. A bola foi morrer no fundo da rede. E o Santos perde mais uma partida no Campeonato Brasileiro. Uma situação também desesperadora. Terrível para o Santos. Como eu disse, fazendo escolinha para ir jogar a Série B do ano de 2026. O Santos tem 11 partidas, 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas e menos 4 de saldo. Uma campanha pífia, terrível também a do Santos, viu, galera? Muito ruim esse início de campeonato para o Santos, que se encontra aí na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. Já o Botafogo deu uma melhorada na tabela, subiu para ir para a 9ª posição. Com 10 jogos, o Santos tem um jogo a menos. Com 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e um saldo de 6 gols, beleza? Se encontra ali com 15 pontos na tabela. Então, vamos para a próxima partida. O Santos, né? Terrível. Falar mais do que? Não tem mais nada para falar do Santos. Próxima partida foi entre Ceará e Atlético Mineiro na Arena Castelão. Ceará recebendo o Atlético Mineiro, mas não conseguiu vencer a sua partida. Jogo esse que foi no domingo, às 18h30, dentro da Arena Castelão, e o Atlético Mineiro consegue bater o Ceará com o gol do Rony, de 1-0, né? 1-0. E o Atlético Mineiro também não vinha vivendo uma boa fase aí, passando uns perrengues na Copa Sul-Americana, se classificou em segundo lugar no seu grupo, vai pegar aí um terceiro colocado da Libertadores. A torcida na bronca, mas deu uma respirada, o Atlético Mineiro deu uma respirada aí no Campeonato Brasileiro. O Ceará se encontra na 12ª posição. Não é 12ª, galera. Vocês vão perdoar aí. Não é 12ª, tá errado na arte aí.
O Ceará se encontra na 10ª posição do Campeonato Brasileiro. É a 10ª, não é a 10ª. Deixa eu até consertar isso aí, viu, galera? Espera só um minutinho. O Ceará se encontra na 10ª posição do Campeonato Brasileiro. Isso, vamos consertar isso aí que não pode deixar erro aí não, ué. 10ª posição para o Ceará no Campeonato Brasileiro. Com 10 jogos, que tem um jogo atrasado com o Botafogo, né? Que foi o jogo atrasado, Botafogo-Ceará. 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas e menos 3 de saldo. Ou, aliás, com 3 gols de saldo. Positivo, viu, galera? E o Atlético Mineiro se encontra na 8ª posição. Subiu bem na tabela, né? O Atlético Mineiro. 4 jogos. Aliás, 11 partidas, 4 vitórias, 5 empates e duas derrotas. 2 derrotas. Ó. O Atlético Mineiro vem até bem aí no Campeonato Brasileiro e com um gol de saldo com 17 pontos na tabela e o Ceará tem 15 pontos, beleza? O Ceará tem 15 pontos, o critério de desempate junto com o Botafogo aqui. Aliás, tem 1, 2, 3, 4 clubes com 15 pontos. É o Botafogo, Ceará, Corinthians e Grêmio. Mas o critério de desempate aqui são o saldo de gols, beleza? Então, bora para a próxima partida. A próxima partida, Corinthians e Vitória. O Corinthians vivendo um drama político lá da sua diretoria. Tá um bafafá danado. Passando essa crise terrível aí. O time também não vem jogando bem. O Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana. A torcida na bronca com o time. E no Campeonato Brasileiro também não vem correspondendo como o torcedor corintiano quer que o time corresponda, né? Apesar de tudo, é o que eu falo, né, galera? Essas discussões políticas que acontecem dentro dos clubes acabam refletindo dentro de campo e vira aquele furdunço, aquela bagunça terrível. E isso atrapalha muito o time conseguir evoluir nas competições. Tendo em vista que o Corinthians também já foi embora da Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro os torcedores não estão satisfeitos com o desempenho do time, certo? Então esse jogo ficou 0-0 entre Corinthians e Vitória, jogo esse que foi no domingo às 18h30, na Neoquímica Arena. O Corinthians jogando dentro de seus domínios não conseguiu vencer o Vitória, que é um time teoricamente mais fraco que o Corinthians, mas o Corinthians não conseguiu vencer, não conseguiu bater o Vitória jogando dentro de casa. Corinthians com 11 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, né? E menos 2 de saldo com 15 pontos na tabela. Já o Vitória da Bahia já se encontra em 16ª posição, primeiro fora da zona de rebaixamento. 11 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, menos 4 de saldo, com 10 pontos na 16ª posição. É isso aí, né? Foi ruim para os dois times, principalmente para o Corinthians, que estava jogando dentro de casa e teoricamente contra um time mais fraco, com menor poder ofensivo, aquisitivo e coisa e tal. Para a próxima partida, nessa próxima partida vamos falar de Flamengo e Fortaleza. Flamengo recebeu Fortaleza dentro do Maracanã, num jogo que foi realizado no domingo, às 18h30, né? E não tem muito o que falar, assisti esse jogo e só um time jogou. O Flamengo atropelou consideravelmente o time do Fortaleza, o time do Vojvoda, né? O Flamengo venceu por 5-0 este jogo, jogando bem, o ataque do Flamengo funcionando legal. E chegou um momento do jogo que já estava ali 5-0, isso foi até os 30, até os 30 minutos do segundo tempo, o Flamengo já vinha ganhando 5-0, o Flamengo claramente diminuiu o ritmo de jogo e conseguiu fazer esse resultado elástico, né? Já havia batido o Juventude por 6-0 e aplica mais uma goleada no Campeonato Brasileiro em cima do Fortaleza, que não vem bem, apesar que vai jogar as oitavas da Copa Libertadores, assim como o Flamengo, mas o Fortaleza não vem jogando bem as partidas, principalmente o Campeonato Brasileiro, e toma esse atropelo, esse esculacho do time do Flamengo. O time do Fortaleza não apareceu em campo, não jogou, muito abaixo, muito ruim a partida do Fortaleza,
e o Flamengo aproveitou, não teve piedade, nem dó e nem piedade do time do Fortaleza e aplicou essa goleada por 5-0, jogando dentro do Maracanã e fazendo a alegria dos seus torcedores. O Flamengo vai dormir, né, na primeira posição, é o líder do Campeonato Brasileiro para essa parada do Mundial, né? O Flamengo vai ficar aí na primeira posição. O Flamengo, até agora, 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, com 20 gols marcados. 20 gols. A diferença é absurda, né? Para o segundo colocado, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 9 gols de saldo. É um absurdo. Inclusive até para o Palmeiras, né? Que estava ali junto com o Flamengo, poderia ser o líder, mas perdeu seu jogo. Vamos falar daqui um pouco. O Palmeiras tem 4 gols de saldo. O Flamengo tem 20 gols. Um ataque extremamente letal que, se os adversários vacilarem, vai tomar gol. Então tem que... Todos os clubes que forem jogar contra o time do Flamengo, muita atenção, porque é um time que está marcando muito gol e está aproveitando. Quando pega um time tecnicamente abaixo, pega e faz isso aí, ó. Mete goleada. E tá certo. Time grande, quando pega um time um pouco mais fraco, tem que acontecer isso aí. Tá certo? Então o Flamengo vem bem, com 24 pontos na liderança. Já o Fortaleza, como eu disse, não vem jogando bem, fazendo um campeonato brasileiro muito ruim. Se encontra na 17ª posição, o primeiro da zona de rebaixamento. Caiu ali para dentro da zona de rebaixamento. 11 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, com menos 5 de saldo, com 10 pontos. Com 10 pontos. O Vojvoda não vem conseguindo manter esse time com aquele bom futebol que o Fortaleza, em outros tempos, né, um pouco tempo atrás aí, estava mostrando um bom futebol. Preocupante aí para o torcedor do Leão, né, do Leão do PC. Muito ruim mesmo o Campeonato Brasileiro que o Fortaleza vem jogando, tá certo? O próximo jogo aqui é o penúltimo jogo. Vamos falar jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro recebeu... Aliás, o Cruzeiro recebeu o Palmeiras no Mineirão. Um jogo que foi no domingo às 19h30. E o Cruzeiro começou esse jogo avassalador. Ali até os 5 minutos já estava vencendo por 2-0. Criando uma grande expectativa ali do jogo poder ser uma goleada, se tornar uma goleada para cima do Palmeiras, né? Que até na última... até o início dessa rodada era o primeiro, depois o Bragantino venceu, se tornou líder, e aí chegou esse jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, e o Cruzeiro metendo 2 gols ali, rápido. O primeiro gol ali, se eu não me engano, foi antes do primeiro minuto de jogo, e logo depois ali, aos 3, 4 minutos ali, marcou o segundo. E tava todo mundo apreensivo, achando que o Palmeiras poderia tomar uma goleada nesse jogo, né? E não foi bem assim. Ficou nesses 2 gols e na etapa complementar, já no finzinho do jogo, o Palmeiras conseguiu diminuir. O Palmeiras provavelmente fez uma abafa no Cruzeiro, mas não conseguiu vencer a partida. Perdeu a primeira partida fora de casa nesse Campeonato Brasileiro e caiu para a 4ª posição aí na tabela. Então vamos ver aqui, o Cruzeiro, olha só, galera, o Cruzeiro que fez uma Copa Sul-Americana ridícula, sendo eliminado na fase de grupos, sendo lanterna, se eu não me engano, acho que o Cruzeiro foi o lanterna do grupo, foi eliminado ali na Copa Sul-Americana, meu amigo, que Sul-Americana pife ridícula do Cruzeiro, né? Mas, por outro lado, no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro, galera, é o segundo colocado, né, com 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Mais 9 de saldo com 23 pontos. Um ponto apenas do Flamengo, né? Um ponto apenas do Flamengo. É isso aí. O Cruzeiro vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro. Por incrível que pareça, né? Vem fazendo aí um Campeonato Brasileiro legal. O torcedor do Cruzeiro tá gostando de ver o Cruzeiro, as atuações do time do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras, como eu disse, do céu ao inferno, né? Se encontra na 4ª posição, com 11 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, com 4 gols de saldo e 22 pontos conquistados até o momento. O Palmeiras não conseguiu reverter o resultado dessa partida e perdeu para o Cruzeiro
por 2-1 dentro do Mineirão, jogando fora dos seus domínios, tá certo? E vamos comentar aqui, vamos falar da última partida do Campeonato Brasileiro, dessa 11ª rodada, que foi entre Internacional e Fluminense, jogo às 20h30 no domingo, dentro do Beira-Rio, o Internacional jogando dentro de casa, foi batido pelo Fluminense. Galera, Fluminense. O Internacional é outro que vinha sendo cotado para disputar a liderança aí, né, as primeiras posições do Campeonato Brasileiro, e vem decepcionando o torcedor colorado, que não vem fazendo um bom campeonato brasileiro, e nesta partida, né, da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi batido pelo Fluminense por 2-0. O Fluminense saiu ganhando o jogo de 1-0 no primeiro tempo, numa falha de marcação ali da zaga uma falta de atenção da zaga do Internacional. O Fluminense conseguiu abrir o placar. E no segundo tempo, o Internacional voltou bem, marcava pressão, subiu o seu contra-ataque, jogando bem, mas a bola pune, né, galera? E aí veio o prego na tampa do caixão, e o Fluminense marca o seu segundo gol ali já na etapa complementar, já mais próximo do final do jogo, e tirando todo tipo de reação que o Internacional poderia ter para empatar ou até mesmo virar essa partida contra o Fluminense. Então tá aí, o Fluminense bate o Internacional dentro do Beira-Rio por 2-0, e o Internacional abre o olho também, senão vai fazer escolinha para não jogar a Série B o ano que vem, beleza? O Internacional se encontra na 14ª posição, 11 jogos, 2 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, menos 4 de saldo, 11 pontos conquistados. Já o Fluminense está na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, com 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 3 gols de saldo, com 20 pontos conquistados. O Fluminense também vem fazendo um bom início aí de primeiro turno, né, do Campeonato Brasileiro. Já chegamos aí na metade do primeiro turno, e o Fluminense se encontra aí na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, batendo o Internacional por 2-0 dentro do Beira-Rio. Inclusive, depois do segundo gol do Fluminense, muitos torcedores, esse jogo também eu assisti, né? Só não assisti o finalzinho do jogo, mas eu estava ouvindo, eu estava numa atividade aqui em casa e estava ouvindo, e os torcedores do Internacional, após o segundo gol do Fluminense, já começava a ir embora. No intervalo, o Internacional perdendo de 1-0, foi vaiado pela torcida. Então a torcida do Internacional, a torcida do Colorado, na bronca com o time que não evolui, não consegue evoluir de maneira nenhuma, o time do Roger Machado. Já o Renato Portaluppi, né, o Renato Gaúcho, vem conseguindo dar uma consistência melhor para o Fluminense neste Campeonato Brasileiro. Então tá aí, galera. Resultados da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro foram esses. Me diz aí, seu time tá bem posicionado, seu time tá mal posicionado, seu time vai brigar para não cair, o seu time, você acha que ainda tá muito cedo? Você acha que ainda o seu time tem condições de lutar por posições melhores do Campeonato Brasileiro? Seu time tá brigando na parte de cima, Libertadores, primeira, segunda, terceira, quarta colocação ali? Deixe nos comentários o que você está achando até o presente momento, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa nos comentários. Mas não vamos encerrar o vídeo agora, não. Vai ter mais um pouquinho aqui. Pera aí, vamos falar aqui rapidamente dos jogos que acontecerão na 12ª rodada. Que é o jogo, né, a rodada que vai ser a última rodada para a parada aí do Super Mundial, né? O Mundial de Clubes da FIFA. Vão ter aqui 4 jogos foram na realidade adiados, né? Botafogo, Mirassol, Fluminense, Ceará, Palmeiras, Juventude, Sport e Flamengo. Jogos adiados. Mas os jogos que irão acontecer: Red Bull, Bragantino e Bahia, dia 12/6, às 19 horas. Vitória e Cruzeiro, dia 12/6, às 19 horas. Dia 12/6, Fortaleza e Santos, às 19h30. Dia 12/6, às 20 horas, Grêmio e Corinthians. Ali uma disputa ali, né? Grêmio e Corinthians, disputa direta ali nas posições ali.
Os jogos são todos dia 12, né? Às 21h30 aqui, Atlético Mineiro Internacional. E fechando lá a 12ª rodada, contando com esses jogos adiados. Dia 12/6, às 21h30, São Paulo e Vasco da Gama. Jogo de desesperado também. Se o nosso tricolor não ganhar, será outra vergonha. Mas vamos torcer. Vai ganhar, pô. Não é possível. O Zubeldia tem que melhorar esse time aí. Ou seja, o jogo será só dia 12. Vamos ver que dia que cai dia 12 aqui, galera. Dia 12 é uma quinta-feira. Então tem que esses jogos aí acontecerão na quinta-feira e depois desse jogo parada pro Super Mundial, Data FIFA e tudo mais, beleza? Então é isso aí, galera. Perdão. Final do vídeo. Quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Muito obrigado. Like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe pra gente fazer mais conteúdos como esse aí. Seu time tá bem posicionado? Deixe nos comentários. Tá mal posicionado? Tá ali meio de tabela? Deixe nos comentários, beleza? Forte abraço a todos vocês. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Já 30 minutos de vídeo. Não sei se vocês vão conseguir assistir tudo isso, mas assistam, porra, pra dar essa moral, beleza? Forte abraço. Até o próximo vídeo.